Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Fortinet, iniciando hoje oficialmente, né, a nossa série de webinars Fortinet 2025, com um tema super especial. Eu vou pedir para que vocês sinalizem no chat se vocês escutam bem a minha voz. Não serei eu a host desse webinar, mas eu fico aqui como apoio do Alan e do Leandro Vedder. Eu sou a Poliana, da equipe de Field Marketing aqui da Fortinet, e é um prazer tê-los aqui. Então, eu vou pedir para que vocês sinalizem, ou aqui nas perguntas, ou no chat, se vocês nos escutam bem e se vocês enxergam a tela que está sendo compartilhada. A gente inicia o nosso webinar em 3 minutos. Olá, pessoal, para os que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso Fortinet Webinar. Nós estamos iniciando, né, a nossa série de webinars de 2025 com um tema super especial. Nós iniciaremos em breve o nosso conteúdo com o Leandro Vedder e o Alan Aquino. Me sinalizem aqui no chat, algumas pessoas já colocaram nas perguntas se elas estão ouvindo ou não, então coloquem aqui se vocês nos escutam, se vocês veem a tela, fiquem à vontade. A ideia aqui é que a gente tenha uma conversa, né, com os nossos especialistas. Nós iniciaremos em 2 minutos.
Bom dia a todos. Testando o meu áudio aqui. Leandro, consegue Está me ouvir? perfeito, Alan. Perfeito. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam Alan. bem-vindos, Leandro, Alan. Fiquem à vontade, eu estou por aqui se precisarem. Bacana. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alan, pelo convite Obrigado. desse primeiro webinar do ano, Fortinet. E assim, convidado especial aí. Obrigado, Leandro. Como a Polly falou, a gente está iniciando, é o primeiro webinar do ano. A gente tem uma dinâmica de pelo menos um por mês e a gente não podia começar aí de melhor maneira, né? Um convidado tão especial. Me apresentando aqui para todos. Normalmente as pessoas escutam minha voz, Leandro. Eu não abro a câmera porque eu estou mediando ali. Mas hoje eu estou apresentando junto contigo. É um prazer. E eu sou o Alan Aquino, estou na Fortinet aí há 10 anos. Sou gerente de engenharia. E para mim, eu adoro falar sobre o tema, então vai ser bem bacana o bate-papo. Leandro, fala um pouco de ti também, tá? E aí, só uma mensagem a quem está participando. Como sempre, a gente faz um formato bastante interativo, então fiquem à vontade para mandar dúvidas aí ao longo. Vai lá, Leandro. Se é que precisa de apresentação, né? Acho que sim, faz um tempo que eu não faço uma apresentação, um webinar para o Brasil. Meu nome é Leandro Werder. Eu já trabalhei com o Alan, mas acho que trabalhamos juntos por mais de antes, quando você nem era da Fortinet, né? Eu te conheço uns 15 anos para mais. Já tenho aqui na Fortinet quase 20. Esse ano eu faço 19 anos. Cara, você já Então, está com cabelo branco, Leandro. Então, já quer dizer, que bom que eu ainda tenho cabelo, né? Não foi nenhuma referência contigo, mas saiba que contigo. segurança é algo que acho que todos que também trabalham com isso e estão aqui sabem que às vezes a gente perde um pouquinho, mas 19 anos, muitos desses anos foram com a equipe do Brasil e, e depois de basicamente 12 anos eu deixei a equipe do Brasil, agora tenho uma estrutura regional, América Latina e Canadá. Então, basicamente dentro da Fortinet, essa estrutura é uma estrutura que pensa mais em verticais de negócio, desde a área de indústria, a parte de energia, emissão crítica, passando pela cibersegurança para as telcos, né, os MSSPs. Temos também um grupo especializado em nuvem, hoje, toda a América Latina e Canadá, e tecnologias avançadas. A diferença é que esses grupos geralmente não falam muito de produtos, como nós temos dentro da Fortinet grupos especializados em produtos, não somente os nossos engenheiros, né, do dia a dia, mas também a gente tem um grupo de apoio que é muito especializado em produtos, mas essa área que nós construímos para a América Latina e para o Canadá é uma área essencialmente que pensa nessas verticais de negócio e como a gente pode trazer tecnologia para proteção e também para oferecer serviços avançados. Aconteceu algo muito interessante acho que depois da Covid foi algo que, que foi mais assim relevante, né, em termos de acontecimento, porque as empresas, por causa do trabalho remoto, entre outras situações que ocorreram, começaram a colocar mais tecnologia, porque precisavam realmente fornecer seus serviços de maneiras distintas. Exemplo, para que vocês tenham um exemplo, lojas que a gente não tinha um retail online, elas viviam só na base de você ir na loja fisicamente, ver o produto. Naquele período, elas tiveram que Se adaptar, né? rapidamente se adaptar e criar. Não sei se travou somente para mim ou minha câmera, mas enfim. E aplicar A tecnologia câmera nos está seus. travada.
Minha câmera tá travada? Bem, vou fechar e A abrir. minha tá travada ou não? Nossa, não. Deixa eu ver se eu Não, tá consigo. normal. Só agora a do Leandro voltou. E aplicar tecnologia realmente para oferecer seus serviços, né? E, logicamente, nessa demanda por tecnologia vem toda a gama de riscos de cibersegurança. Sim. Então, esse grupo passou a fazer isso. Realmente, a gente tenta sentar com os nossos clientes e pensar, ok, que tipo de serviço você quer oferecer, como a gente vai proteger com uma arquitetura o seu negócio. Não somente proteger, mas permitir que essas pessoas realmente usem tecnologia no dia a dia delas. Então, foi essa um pouco da ideia da Fortinet quando a gente criou essa estrutura. Já temos essa estrutura há 7 anos, basicamente. E é isso. Acho que eu falei demais, né? Não. E assim, isso é importante porque a pandemia, a gente já está muito tempo depois da pandemia, mas a gente precisa olhar para ela como um catalisador de digitalização do negócio. Uhum. As empresas que sobreviveram e se adaptaram mais rápido foram aquelas que lançaram mão da digitalização em si. Só que isso abriu vetores, e a gente vai ver aqui que se justificam aí alguns números do aumento de explorações. Acho que foi super pertinente, Leandro, trazer isso. A gente usa, quando está conversando com alguns clientes, né? Exemplos como o da Kodak. Não queria citar marcas, mas Kodak, acho que das câmeras fotográficas, né, que tinha ali 80% do mercado de papel fotográfico, etc, e etc. E de repente, o modelo de negócio desapareceu. Então, é o que você falou, né? Adaptabilidade das empresas para oferecer serviços para os usuários. E hoje a tecnologia realmente é mais do que necessária para você entregar melhores serviços, entregar uma forma que os usuários consigam receber sua marca, comprar sua marca, etc, etc. Mas enfim, como você falou, foi um catalisador. Hoje é um movimento, acho que sem volta. É difícil você não ver uma empresa que não está aplicando tecnologia de alguma forma. Jornada para a nuvem, indústria 4.0, e isso gera o que a gente vai falar, uma gama de riscos e como a gente pode ajudar essas empresas a se protegerem e continuarem oferecendo esses serviços. Mas, enfim, não quero ficar só falando sobre. Avançamos um pouquinho, né? Eu acho que o que a gente vai ver hoje, ele justifica algo que a gente diz bastante aqui na Fortinet, que é a segurança adaptativa. Então, a gente, assim como as empresas precisam se adaptar para se manterem vivas aí no mercado, é uma preocupação que precisa acompanhar esse processo de digitalização de tudo, né? É também a adaptação, a segurança adaptativa dentro desse contexto. Então, para quem está aqui assistindo a gente, o que a gente vai trazer hoje é basicamente um review, e aí, por que é necessário abordar esse review de 2024? Porque muitas das tendências que a gente vai observar em 2025, elas são uma continuidade daquilo que se observou em 2024. Então, Leandro, a gente meio que dividiu essas duas. E aí tem muito número, tem muita estatística, mas a ideia é que a gente siga um pouco aqui o bate-papo. E eu acredito que essas estatísticas, esses números, vêm do FortiGuard Labs, né? Que acho que, não sei se todo mundo que tá nos escutando já ouviu falar do FortiGuard Labs, que é o cérebro da Fortinet, digamos assim, a nossa Sim. central de inteligência que realmente fica identificando ameaças. Vamos falar um pouco de colaboração, como esse laboratório que temos dentro da Fortinet colabora com agências internacionais de policiais, etc, etc. Mas tudo isso todas as estatísticas, provavelmente, eu acredito que como você que trouxe, está trazendo essa apresentação, vieram de lá, correto? Sim, sim, muito bem pontuado. Eu lembro de uma pergunta que você me fez no meu processo seletivo. Você falou assim, pô, Alan, a Fortinet tem firewalls muito rápidos e tal, mas o que você diria aí para uma empresa que está querendo investir em software livre para fazer segurança? E aí eu lembro que ali me deu um insight, eu falei, cara, inteligência.
A Fortinet ela não vende só produtos de alta performance, ela entrega inteligência e a FortiGuard é fundamental nesse papel, porque existem ali pesquisadores, analistas que estão observando esse panorama de risco global e convertendo essa inteligência de ameaças para serem utilizadas aí nos produtos, nas soluções que a gente vende. Então, E muito vou, bem pontuado. e vou aproveitar e fazer uma propaganda para vocês que também são analistas, gostam desse ramo de pesquisa, de ameaças. Hoje temos brasileiros trabalhando dentro do FortiGuard Labs. Então, algumas pessoas que saíram da nossa equipe acabaram seguindo por esse caminho. Então, vocês também têm tem um plano de carreira se quiserem um dia trabalhar nesse setor. E é bom saber que temos representantes nossos lá ali também trabalhando dentro desse laboratório. Dando nome aí, o Douglas Santos, é diretor de inteligência de ameaças na FortiGuard. E praticamente a maioria dos insumos que a gente trouxe aqui veio proveniente do Douglas, né? Um grande abraço pro Douglas. O Douglas está com uma agenda difícil, cara. Normalmente ele que apresenta junto conosco aqui. Hoje o plano era falarmos a 3 aqui, mas a agenda dele não deixou. O lado bom ou ruim desse trabalho é que ele viaja o mundo inteiro, né? Então, acho que a última vez que eu falei com ele estava em Singapura ou algo assim. Então, também é interessante. Mas, enfim. Bacana. Falamos um pouco, então, de 2024. 2024 que a gente vai já começar a Darknet. Então, começamos pela Darknet. Isso aí. Aqui vem um conceito-chave, a gente estava conversando aqui antes da apresentação, que é a forma como o cybercrime ele vem usando cada vez mais inteligência na estruturação das informações para que os ataques sejam mais bem-sucedidos. E o conceito de combo lixo ele vem nisso, né? Basicamente uma organização, e aí sempre volta para o básico, né, Leandro? Porque o problema de credencial vazada ele não existe de agora. Ele se potencializou, obviamente, nos últimos anos, mas ainda muitas organizações não fazem uso de boas práticas no que diz respeito a credenciais, como segundo fator de autenticação, como não incluir ali uma credencial dentro do código ou mesmo em plataformas aí de colaboração como o GitHub. E isso representa aí um número que chamou bastante atenção, que foi um aumento de 42% Em relação a 2023, né? Isso, 100 milhões, a gente está falando de listas de acessos, né? De senhas, nomes de usuários e outras informações. 100 bilhões. Impressionante. É muita coisa, cara. E qual que é o problema disso, tá, Leandro? É a reutilização. Então, tem um outro fator que complica muito, que muitas vezes uma mesma credencial ou uma mesma senha ela é usada em diversas URLs ou sistemas. Então, o índice de acerto por tentar senhas já conhecidas é muito alto, né, do lado do atacante, entendeu? Isso Eu esses dias estava lendo uma matéria e a gente vai falar bastante, né? Ransomware as a Service e outros serviços da Dark Web. Mas agora, não sei se vocês também que estão na audiência já vêm escutado de Initial Access as a Service. Então, eles vão diretamente numa empresa, um objetivo que eles querem, e para buscar essa informação de senhas e vendem, né, na Dark Web. Né? É outro serviço, mas hoje em dia acabou a questão de hacker por reputação. Né? Vou pichar sua página, a gente é velho, a gente lembra disso. É um crime organizado. é velho, né? Fale por você. A minha calvície é precoce. Eu sou velho, perdão. Eu tenho já há muito tempo eu lembro disso, da questão da reputação, e hoje em dia não. É um crime organizado. A gente também vai falar um pouco dessas cooperações. Acredito que eu acho que é uma grande novidade para 2025 entre Fortinet, outras agências, até outras fábricas do setor, né? E uma
uma apresentação da Interpol falando também que o cybercrime hoje estava ali numa classificação acho que eles tinham 4 pilares no mundo: terrorismo, problemas de raptos, né, de pedofilia, todos esses problemas. E um dos pilares de problemas mundiais que o Interpol estava dizendo era o cybercrime, porque já estava num nível de, se eu não me engano, agora eu não quero trazer dados que não tenho tanta certeza, mas se eu não me engano já estava até passando, em termos monetários, a questão de drogas no mundo. Sim. É Então, bastante preocupante. O Fórum Econômico Mundial tem olhado muito para isso. A gente vai mostrar algumas iniciativas justamente porque eles passam a olhar para a matéria, para a disciplina cibersegurança como um pilar de sustentação, né, socioeconômica. Então, assim, é cada vez mais preocupante isso aí, esse tema. E é o que você falou. 2024, 2025, tendências, vazamento de informação, cada vez crescendo mais, vazamento de credenciais, né? Não só informações, né? Mas, enfim. Sim. E aí o que é complicado dentro desse contexto? Como eu falei, existe um movimento de organização dessas campanhas de ataque para que tenha ali, de fato, um índice de acerto maior. Um outro conceito que a gente vem observando é o de Stiller log. Por que um log em si é importante? Não só pela credencial que eventualmente vai estar presente se não tiver sido aplicada uma boa prática, mas vamos considerar que não tem ali uma credencial. O log ele ainda é importante porque ele te ensina sobre o funcionamento de um sistema. Então, se a gente tivesse que sumarizar esse movimento, ele a importância de proteger esses logs para que eles não sejam comprometidos é não dar informações que vão servir de insumo para engenharia reversa, né? Claro. Porque analisando uma massa de logs ali, um volume gigantesco, você consegue, aplicando inteligência artificial, fazer uma engenharia reversa de uma arquitetura, por exemplo. Então, isso é bastante preocupante. Como eu falei, eles estão cada vez mais... E aí, qual é o resultado disso, né? Eles estão cada vez mais preocupados em preparar o ataque. É isso que é preocupante, Leandro. Então, quando você pega esse volume e classifica, você tem esse dado, né, olha, essa credencial aqui ela é aplicada para SSO, então ele enumera todos os sistemas da empresa que fazem uso de SSO, segundo Saigon. E aí vem webmail, GitHub, é bastante preocupante. Eu acho que eu te impedi. Tem informações abertas, né, nesse GitHub, nessas formas de compartilhamento. E você falou algo importante, que é a gente tem, acho que FortiGuard, desde que eu entrei na Fortinet 20 anos atrás, a gente já vinha falando uma questão de inteligência, machine learning, inteligência artificial, no combate ao cybercrime. Mas o cybercrime realmente é organizado. Eles já aplicam também inteligência artificial agora de maneira, tem os dados, como você falou, não vazados através de logs, com muito mais informações, aplica inteligência artificial e faz um ataque muito mais direcionado, principalmente nisso que a gente talvez fale um pouquinho, nesses serviços de ransomware as a service, entre outros serviços que eles vendem na Dark Web. Tem uma frase de Abraham Lincoln, se não me engano, que fala assim, se você me der 4 horas para derrubar uma árvore, eu vou gastar 3 amolando o machado. E se a gente pegar essa analogia e trouxer para a parte de ataque, a etapa de weaponization, né, que é onde eles enumeram, preparam o ataque, ela é uma etapa que eles estão dedicando cada vez mais atenção, porque quanto mais organizado, quanto mais informações eu tiver sobre o alvo, mais chances de sucesso eu vou ter, entendeu, Leandro? Então, E a venda, né? é bem Você quer latente. vender um serviço, você quer que esse ataque seja um ataque de sucesso, porque você está recebendo por isso. Mas enfim. Vazamento, continuamos. Proteção de informação, proteção de logs, porque os vazamentos crescentes de informação aconteceu em 2024. Não quer dizer
é uma tendência desde 2023 esse crescimento, e não quero dizer que em 2025, se as empresas, organizações, até nós, pessoas físicas, não nos protegermos ou protegermos essas informações, temos que pensar dessa forma, né? Como vamos proteger essa informação para evitar esse vazamento? Sim. E essa preocupação de que, como os atacantes fazem uso de inteligência artificial, eles estão aprimorando todas as etapas do kill chain, né? A gente vai abordar um pouco, né? E essa etapa de enumerar, de classificar todas as informações, ela é muito relevante para garantir o sucesso do ataque. Como eu falei, dentro dessa enumeração que inclui credenciais vazadas, bancos de dados de credenciais com boliches lá, junto com a organização dos logs para conhecimento e tal, isso faz uma distribuição. Então, a gente olha esse dado de o que é impactado, quais sistemas são impactados com esses vazamentos e essa... Está falando de VPN, de acessos RDP, pasme, mas tem plataformas como o Shodan que vão te mostrar que, infelizmente, há um número ainda gigantesco de RDPs, serviços de RDPs expostos para a internet, sem nenhuma proteção na frente. Então, E, isso é um desafio. e a gente fala muito da questão empresarial, né, proteção, mas aqui você traz um dado também, e todos os anos a gente vê um crescimento disso, das listas, também o vazamento de informação de cartões de crédito pessoais e o uso disso, as fraudes, né, que nós temos através disso. Dentro da Dark Web eles têm essas listas com, com os dados dos cartões de crédito das pessoas. Então, saímos também de um panorama de vazamento de informação corporativo para também falar que existe uma questão aqui, pessoa física também, né? CPF. E é preocupante, novamente, a proteção, a gente às vezes está pensando somente na empresa, mas e algo que a Fortinet vem fazendo, depois acho que vale a pena a gente falar um pouco do SAT, né, dos os nossos treinamentos para as pessoas de educação em termos de cibersegurança, e é algo que eu falo diretamente com os meus familiares como eles deveriam agir e se proteger hoje nesse mundo digital, né? Sim, Instagram, outras coisas que você recebe às vezes uma oferta interessante, você vai lá, é uma fraude. Os ataques direcionados a pessoas físicas também é importante sim. que a gente, não somente como fabricante, mas vocês também que estão escutando, que são especialistas em cibersegurança, que tentem conscientizar cada vez mais as pessoas que não são da nossa área, né? Familiares, etc. Sim, sem dúvida. A Fortinet tem uma frente bastante... entende justamente a importância de tudo isso que você falou sobre educação, e por essa razão a gente tem expandido cada vez mais, né, através dos acordos de colaboração, a importância da conscientização de segurança. Porque a gente não está mais falando que segurança só serve para quem trabalha com TI. Não. Segurança, assim como a gente... Eu tenho uma filha de 6 anos, cara. Então, assim como a gente, minha mãe, seus pais provavelmente também te explicaram a importância dos cuidados, como atravessar a rua e etc. Agora a gente tem uma criança com um tablet na mão, jogando um joguinho lá, que alguém pode vir e interagir com ela. Então, assim, uma corrente, ela é tão forte quanto ela mais fraca. É justamente isso aí que você falou. Olhar para a importância de conscientizar o usuário sobre a postura vai proteger não só a organização, quanto esse dado alarmante que você destacou aí, que é de aumento, né, de cartões de crédito, de fraudes, e tem um impacto direto no setor financeiro aí. Eu não queria me estender nisso, mas eu realmente acredito que nós que trabalhamos em TI, conhecemos algo de cibersegurança, é uma responsabilidade nossa para esse mundo digital. A gente tem que realmente ajudar a educar essas pessoas que não vivem nesse mundo, né? Por tudo isso. Mas, enfim,
Ok. Continuamos em questão de vazamentos de informações. 2024, uso de inteligência artificial, né, e Zero Days, que são os ataques. A maior parte dessas plataformas aqui a gente já começa a falar. Se você olhar esse slide do FortiGuard, começa a falar de escada, sistemas industriais, IoTs, né, IoTs, que são realmente, e na verdade não só IoTs, mas agora tem um acrônimo chamado IoT, que é Industrial IoT, sensores inteligentes que você coloca dentro da indústria, que são conectados. Para quem não é do meio industrial, teve também uma aceleração de digitalização nesse meio, chamado de Indústria 4.0. Então, antigamente, a indústria tinha a parte de manufatura, as plantas muito isoladas da rede corporativa e da internet. Eram sistemas totalmente isolados, com toda os equipamentos que usavam software com sistemas antigos, você nem tocava de atualização desses sistemas. Isso acontece também na área de saúde, né? Uma máquina ali Sim. funcionando com Windows 95 não é raro de se encontrar, você não toca porque perde garantia do fabricante, o fabricante criou daquela forma para você realmente não mexer. Então, como que você estrutura uma proteção ao redor desses equipamentos, uma vez que você começa a expor uma planta para a internet, por causa desses sensores, etc. Um caso interessante é que você tem ali um CLP, né, um controlador, dentro de uma empresa de energia. E hoje isso é comprado de uma Siemens lá na Alemanha. A pessoa que dá manutenção, às vezes, muitas vezes, né, conversando com muitas pessoas da fábrica, já querem fazer uma manutenção através de acesso remoto. Já não Sim. querem mais viajar para uma planta que está lá no interior, falando aí do seu estado, lá no interior do Ceará, Terra boa. para fazer a manutenção, fazer uma viagem longa para fazer uma manutenção, que é o acesso remoto. Então, provocou-se muito que a indústria entrasse numa era de digitalização. E, realmente, ataques é o que eu falo, desde pós-pandemia, pandemia catalisadora, como você falou, acelerou muito esse tipo de ataque e a questão é que você paralisar uma fábrica, por exemplo, a perda financeira para a empresa Sim. é muito grande. Então, começa a se mudar também essa questão de visualização do risco para esse setor em particular. Que já tem ali características bem preocupantes, porque a gente está falando de sistemas muitas vezes obsoletos, que nem são mais suportados, né, Leandro? Como é que Sim, você aplica um patch em um sistema que já não, o fabricante nem existe mais muitas vezes? sim. Eu não sei se a gente tem um slide sobre isso, acredito que sim, você tinha me falado. Hoje, essa estrutura que eu falei que a gente tem na América Latina e Canadá, a gente tem alguns especialistas na parte industrial e de infraestrutura crítica, né? Pessoas que vieram do ramo automobilístico, do ramo energético, etc. Conhecem bem o ramo em particular, sabe falar a linguagem das pessoas que estão na fábrica e, e trouxeram para dentro dessas fábricas a questão de cibersegurança. Então, o que a gente fez? A gente criou como uma assessment, uma avaliação de madurez? Já que Maturidade. maturidade, Há eu estou 8 anos misturando. fazendo e se eu no português. É, Isso aí, e, maturidade. e, e basicamente,
A gente faz essa avaliação com esses clientes na América Latina inteira, não falando só. O Brasil não é muito diferente. E a gente faz, baseado em NIST, em todos os frameworks conhecidos de cibersegurança, e a gente começa a criar um roadmap para as pessoas se protegerem dessas ameaças, né? Basicamente, a gente colocou uma escala de 0 a 5, de qual é o seu nível de maturidade em termos de Tá falando de um cibersegurança. score. Tem basicamente uma nota, é isso? Uma nota. E América Latina e Brasil, muito parecido, a gente está tendo menos de 0,9, acho que é 0,9 Brasil, 0,8 América Latina. Em termos de score de cibersegurança, isso a gente quebra, né, em determinadas verticais, energia, automobilística, mineração, cada uma umas são um pouco mais avançadas que outras, mas em média a gente está falando de que essas empresas às vezes não têm nenhuma segmentação entre a rede operativa e a rede de TI, nenhum firewall básico de segmentação ali. Então, existiu, como a gente falou desde o começo da nossa discussão, essa necessidade de adaptação, de colocar essas empresas, por várias razões, acesso remoto para que as pessoas façam realmente a manutenção desses equipamentos, entre os sensores inteligentes, cada vez mais aplicados na indústria, e eles não tiveram tempo ainda de trabalhar na questão de cibersegurança por trás. Então, ver assim esses ataques direcionados. Sim. E é isso que eu ia te perguntar, assim, como é que é o processo? Porque até a formação, né, dos profissionais, ela é diferente. O cara que trabalha ali no ambiente industrial, ele passou por uma formação muitas vezes diferente de um analista de TI. E aí, como é que é esse desafio de colocar na mesa uma avaliação de maturidade que tem como objetivo mensurar riscos e como mitigá-los e tal? Como é que tem sido esse desafio na região? É, é um desafio, mas é um desafio bom, interessante, porque acho que já vem uma certa. As pessoas realmente estão preocupadas. A questão, principalmente industrial, era que quando a gente falava de segurança, diferente da nossa segurança e confiabilidade de dados, etc., eles estavam pensando em segurança física. Se tem um problema ali no maquinário, a gente realmente tem risco de morte de pessoas, tá? Risco de vida. Então, a visão para as pessoas que trabalham no setor eram distintas. Então, o que nós fizemos? Realmente, trouxemos pessoas desses setores que conseguem também levar um pouco do conhecimento, não somente de cibersegurança, mas também do que eles conhecem do setor. Então, facilita muito. Agora, por exemplo, eu que sou um leigo na questão de mineração, por mais eu sou engenheiro eletricista, se eu vou dentro de uma, só um exemplo, da EDP, conversar com essas pessoas que estão ali na planta, não é o meu cotidiano, não é o meu linguajar. Quando a gente leva uma pessoa que conhece realmente como funciona e explica que, além dos riscos que eram conhecidos de segurança física, existem agora os riscos cibernéticos, e realmente a paralisação ali de uma planta e etc. vai fazer com que a empresa deixe também de arrecadar, etc. Ou pode realmente gerar um risco físico, dependendo do que ocorra. Fez com que essas pessoas também estivessem mais abertas para discutir e receber essa informação. Mas o que eu quero falar depois de todos esses comentários aqui, isso é uma tendência crescente e não deve parar em 2025. A gente tem América Latina e Brasil, o Canadá está um pouquinho mais evoluído, mas não muito mais evoluído em termos de maturidade, que a gente faz esse trabalho com eles também. Mas o que eu quero dizer é que, com a necessidade de exposição dessas plantas, dessa indústria para a internet,
existem muito mais ataques criados e direcionados nesse sentido, né? Não é É, mais aquela história do Stuxnet lá do Irã, e, tem é, milhares de casos que a gente pode citar aqui. e essa é uma outra informação que vem no slide que é muito que Uhum. casa com aquilo que a gente vem falando, né? De como a etapa de weaponization ela vem cada vez mais aprimorada, né? Porque não adianta você ter um zero day, descobrir que um determinado equipamento lá, que é muito comum em ambientes industriais, ou que não adianta você ter um zero day daquilo se você não tiver um mecanismo de entrega desse zero day. E quando a gente fala desse mecanismo de entrega, a gente entendia que muitas vezes era simplesmente um phishing ou o comprometimento da máquina de um usuário, mas essa inovação ela também se aplica. A gente observa aí, cara, acontece de um executivo, pode ser que ele receba uma chamada fake, e a gente está falando de uma IA que emula voz, emula imagem, emula expressão. Isso não é coisa de ficção, cara. Então, esses ataques de engenharia social, eles acontecem hoje de formas muito mais avançadas do que própria. A gente pode subir aqui, observar um perfil fake de LinkedIn com tudo. O cara recebe uma chamada, deixa eu ver se esse cara existe mesmo. Aí ele vai ali no LinkedIn, tá lá o perfil fake e tal. Cara, isso é muito doido. Essa Eu tô dando, forma que vem elaborando cada vez mais a entrega do ataque no âmbito eu de tô dando engenharia. risada. Perdão, eu só tô dando risada porque acho que é uma piada interna, porque no setor de tecnologia conhecemos um caso que foi assim, né? Por sorte, por sorte a pessoa, como trabalhava com tecnologia, reconheceu, mas realmente recebeu uma chamada corporativa pedindo para fazer um pagamento Cara, e com IA, com vídeo e etc. E emulando a voz, impressionante. E é do nosso setor de tecnologia. Então, realmente, uma questão que parece muito futurística, ou parece algo é muito que. ficção, a gente está falando de coisa que Ficção, existe. E fictícia. tudo hoje. Eu quero criar uma chamada fake. Lá no mercado da Dark Web, lá tem lá esse tipo de serviço sendo ofertado. É muito preocupante a forma como eles vêm usando de recursos como a inteligência artificial para aprimorar cada etapa do ataque, né? Uhum, sim, Mas tudo isso que você falou, explorar essa visão dos desafios de escada, né, esse conceito de Secure by Design hoje está sendo muito falado, muito abordado, porque ele diz respeito ao impacto direto no supply chain. Então, não adianta nada você fazer o dever de casa aqui se quem te vendeu, sei lá, essa uma smart sensor pen, inteligente, ou. se esse fabricante que colabora contigo não aplicou esse conceito, não importa muitas vezes quanto de investimento vai ter feito pelo cliente se a cadeia toda não obedecer esse comportamento, entendeu? Sim, É muito preocupante. Cara, o bate-papo tá muito bacana, espero que muitas perguntas a gente vai respondendo aqui ao longo, mas agora eu vou ok. falar um pouco de Winsor. A gente já explorou muito disso, né, Leandro? Essa não acho que não é novidade para ninguém que está aqui, né? É uma indústria, realmente. Teve um ataque. Eu nem falei, né? Depois que eu saí do Brasil, eu acabei vindo morar nos Estados Unidos para ter a questão do Canadá, então ficar mais fácil Canadá e América Latina viajando daqui. E a gente teve um problema. Agora, quantos anos atrás? Já estava aqui, mas vou colocar 5 anos, ao redor de 5 anos atrás, de um ataque no Colonial Pipeline, que é o maior pipeline de oleoduto, né, que a gente tinha aqui nos Uhum. Estados Unidos. Não chega na Flórida, mas a gente teve um ataque, basicamente. Não tinha as melhores práticas, foi um ataque que acabaram acessando remotamente, não tinha um segundo fator de autenticação, então. E
basicamente, o que pensaram pelo formato do ataque naquele momento, que era e uma questão que acho que a gente vai falar, hacktivismo, né? Basicamente, Sim. eram hackers russos, atacaram, acharam que era uma questão hacktivista, um ataque direcionado a um oleoduto, etc, etc. E um pânico generalizado. Aqui não enxerga o oleoduto, mas aqui na Flórida também. A gente ia abastecer o carro, filas de horas para conseguir colocar gasolina. Paralisação ali, 3, 4 dias. Foi um terror, né? Cyberterrorismo mesmo, que foi pensado. E no final, depois descobriram que eram hackers russos, mas era um ataque ransomware. Basicamente, a motivação era financeira, não era uma motivação de hacktivismo, etc, etc. Então, ransomware já faz muito tempo que já não é mais uma novidade, que já é um serviço vendido na Dark Web. Você contrata o ransomware para uma determinada um determinado ataque direcionado e, de novo, é uma questão financeira porque é um crime organizado mesmo. Não E a sei se gente vem, e tem um dado, a gente vai já mostrar aqui, que é ainda mais preocupante, que a gente está observando agora o ransomware, ataques de ransomware reduzirem em termos de, de prevalência em relação ao wiper. Que sim. quando a gente olha para o wiper, O ele, o que objetivo é o dele wiper para as pessoas que não é, conhecem? Câncer é, é já famoso, é você sequestrar uma sim, máquina, criptografar os dados e falar, mediante o pagamento de um sim, resgate, eu te devolvo a máquina. Um wiper para uhum. as pessoas que às vezes O nunca wiper é um escutaram. caminho sem volta. A gente está falando de um mecanismo que vai de fato destruir todas as Limpar, informações. zerar os dados. Isso. Então, aí o que que eles fazem, né? Tem basicamente um robô que está ali e vai dizer, ó, cara, em 24 horas, se você não fizer o pagamento, vai apagar tudo. Ou, muitas vezes, quando é um ataque com motivações, como você disse, que tem hacktivismo, Uhum, motivações, enfim, muitas vezes ele nem tem essas 24 horas. uhum, E aí volta de novo ao básico, né? Backups offline, né? Uma rotina de simulação de crise. Né? A Fortinet no Brasil, porque quando a gente fala de um ataque dessa proporção, tem que ter ali, de fato, um comitê dentro da organização que avalie de diversos pontos de vista a maneira como a organização vai responder. E aí, esse comitê, a grande verdade, vale a pena falar de sala de crise. sim, e a grande verdade é que esse comitê, muitas vezes, ele não está nem sequer Preparado. estruturado. Não, quando ele existe e não está preparado, é mais fácil. Mas muitas vezes ele não está nem sequer estruturado. E Uhum. quando ele não está estruturado, aí vira um Deus nos acuda. Mas quando ele está e não tem, aí volto de novo para um tema que você abordou aqui, que é a maturidade necessária Uhum. para responder cada etapa da crise, aí fica ainda mais caótico. Mas você ia falar de um assunto muito importante que a gente também tem colaborado, que é a sala de crise, não é isso? Sala de crise. Não, justamente, esse daí é é interessante. O que acho que esses 20 anos de Fortinet, quase 20 anos de Fortinet, é a relevância da América Latina e do Brasil para a empresa mundial, nível global, né? E muitas ações, sistemas, ações e outras coisas, ideias criadas aqui a gente leva para o mundo, né? E sala de crise também, uma ideia que saiu do Brasil e já é utilizado no Canadá e outros lados, toda a América Latina e Canadá e outros países, mas que me chama muita atenção que é uma maneira de educação, basicamente. A gente traz pessoas de áreas distintas da organização para justamente prepará-las quando acontece um incidente. Ok, a gente está aqui Porque, para tentar ajudar que não ocorra o incidente, mas ocorreu o incidente. Como vocês estão preparados para responder a esse incidente? sim, E, e, e acho que isso é
importante. Não sei se você quer comentar algo mais, se você que vive. Eu acho que você que é cliente aqui, que está assistindo a gente, está interagindo, daqui a pouco a gente começa a responder as dúvidas. E por que a gente está indo para essa esfera mais executiva de bate-papo? Porque a gente precisa, eu adoro falar de BitPies, tá, Leandro? A gente tem aqui muita informação e procurem seguir. Exato. Eu nunca larguei essa veia, mas aqui a gente precisa abordar isso tudo, porque o público, tá, ele é meio misto, né? A gente tem aqui executivos, tem especialistas, a audiência está bem bacana, mas Você compartilha falar, depois as informações com todos, né? sim, sim, Correto? todos Ok. vão receber, muito bem pontuado, todos vão receber aqui a gravação e também dúvidas que não, eventualmente a gente não vai conseguir responder pelo tempo, vão também ter um contato de e-mail e a apresentação desse material aqui, esse material já é disponível. Mas falando sobre a sala de crise, o que é importante? Que a Fortinet entrega para os clientes nesse âmbito de colaboração. É um formato de gamificação e é uma cadeia decisória. E essa cadeia decisória, ela simula literalmente a crise. Então, digamos, você tem capital aberto, você vai informar a imprensa, você deve informar, porque a gente está falando de regulamentação, mas qual é o momento certo de informar? Quem vai informar e como? Né? Muitas vezes nem se tem ali, de fato, as informações necessárias para informar. Pode cair num outro fluxo de decisão que é pagamos ou não pagamos o resgate? O sistema ele vai ficar operacional em 20, sei lá, 24, 48 horas. O que acontece com os clientes durante esse tempo? Cara, é um formato de gamificação muito válido. Então, se você nunca teve, nunca participou, procura o time que te atende aí mais próximo, seja o time de engenharia, o time de account manager. É muito importante essa dinâmica, principalmente que é isso aí que o Leandro falou. Ele envolve várias personas da organização. Então, ali a gente traz o cara de finanças, traz o cara de comunicação, traz a pessoa muitas vezes de TI, junto com tem várias esse comitê, as organizações elas precisam ter uma percepção da importância dele, entendeu? Eu não sei se a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco. Não sei se você quer falar um pouquinho já, avançar para um pouquinho de 2025. A gente falou bastante Sim, da. sim. Novamente, o review de 2024 é porque as tendências continuam, né? Uhum, Questão de vazamento isso de aí. informação, questão de ransomware, hacktivismo, agora, guerras acontecendo. A gente não vai falar muito de geopolítica, vocês sabem, e o pessoal realmente usa o engajamento e até a inocência das pessoas que entram em grupos de Telegram para vazamento de informação, roubar dados e também para recrutamento, né? Grupos desses de Telegram, você realmente tem ali recrutamento de pessoas para atuarem ou até adquirirem serviços, né, da Dark Web, né? E Mas qual que é o grande desafio, além de tudo que você colocou em relação ao Telegram, que é massivamente utilizado para numa espécie de call to action, né? Seria também a dificuldade de investigar, por causa da baixa colaboração da plataforma. A gente sim, já viu diversas vezes aí na mídia problemas que os governos têm de interação com essa plataforma específica. E isso acaba, se você abrir o Telegram e buscar a hashtag, sei lá, Free Palestine, você vai ver uma série de canais. Né? Muitos desses canais engajam as pessoas para, de fato, disseminar, ensinar ou propagar técnicas aí de cyberataque. legal. Ainda observando esse contexto de onde vêm os ataques e por que a Fortinet, e como a Fortinet pode apoiar, a gente consegue, a FortiGuard ela conseguiu mapear as principais origens, os grupos, as campanhas, e a gente observa uma distribuição, principalmente com grupos bastante
enérgicos aí como o Lazarus, que vem mudando bastante esse contexto de crime as a service, né? Então, isso é muito preocupante. Alan, eu tenho um FortiGate em casa, como é que eu consigo mitigar isso? O básico vem primeiro, né? Se você tem uma regra de firewall que publica uma determinada aplicação, faz sentido não aplicar geolocalização, Leandro? Né? Então, isso é algo que, óbvio, não é o único fator, mas o básico aqui a gente já consegue mitigar muita coisa. A gente já observou clientes que não aplicaram, não fizeram uso dessa boa prática e, infelizmente, foram vítimas de ransomware. E uma das remediações ali para que isso não volte a acontecer foi basicamente Para determinados países que você não tem nenhuma transação, né? Você não, por que você vai estar ali recebendo ou fazendo algum tráfego com a Coreia do Norte se você não tem nenhuma relação de usuários ou clientes que estão ali naquela região? Acho que esse é um grande valor dessas informações e por isso que compartilhar a apresentação com as pessoas que estão assistindo é importante. Esse tipo de informação que o FortiGuard nos traz nos ajuda tecnologicamente a já buscar maneiras de minimizar esses riscos, né, essas ameaças. Sim, Ataques e aí setor público, acho que também direcionados, né, não somente de ameaças persistentes, mas também sempre foi um dos setores, e vai continuar sendo um dos setores com maior risco. sim, Isso daqui ainda um pouco 2024, mas é uma tendência para o sim, 2025. sem dúvida. E aí, assim, indo para a etapa final da nossa apresentação, as predições, o que é que se observa para 2025, como eu disse no início, muito relacionado àquilo que vai dar uma ideia de continuidade, né? Os APTs, né, essas ameaças persistentes, e o conceito de TTP, né, que é basicamente técnicas, as ferramentas e os procedimentos, cada vez mais aprimorados mediante o uso de inteligência artificial. Então, a importância da adoção de frameworks, né, como MITRE ATT&CK, que vão a fundo, né, em como é que funciona uma técnica, um procedimento, ou mesmo uma ferramenta que vai explorar uma determinada vulnerabilidade. Isso a gente entende, observa que vai ter uma crescente, né? O aprimoramento dos TTPs para garantir aí cada vez mais sucesso. E aí, esses TTPs, eles começam a se encaixar dentro de um conceito de toolbox mesmo. Então, o aspirante a cybercriminoso ali, ele não vai precisar reinventar a roda em alguns aspectos. Ele vai chegar e tem necessariamente... Já compra a ferramenta pronta e utiliza o ataque, né? Isso aí. E muitas vezes esses toolbox, eles são compartilhados dentro desses canais, já meio que num conceito bem evoluído de como você aplicar esse TTP, entendeu? Como a gente falou, o uso de inteligência artificial ele vai ficar ainda mais intenso, não só para phishing, mas ainda muito para phishing, então está cada vez mais difícil criar, exato, reconhecer, porque assim, o padrão, as LLMs, né, elas criam padrões de interação que estão se aproximando muito com a interação humana. Então, fica cada vez mais difícil, não só pela escrita, né, que está cada vez mais aproximada, mas como artifícios como esse que a gente falou, de uma chamada, de um perfil fake, e basicamente ali, tá aqui, eu estou te chamando por vídeo, faz aquela transação ali para esse canal aqui, manda o Pix, e é muito difícil, é muito complicado. O uso intenso de inteligência artificial. Inteligência artificial ainda mais agravante quando você observa a capacidade de, olha, eu consegui coletar aqui 3, 4 senhas desse determinado usuário e a gente conseguiu avaliar a fundo. Isso para um ser humano é muito difícil, mas para uma máquina é extremamente viável. O próximo password dele vai ser esse aqui, porque a gente conseguiu capturar aqui os vazados no último ano e ele muda aqui, né,
muda completamente todas os caracteres. O ideal é que faça isso, essa é a boa prática. Mas, infelizmente, às vezes um usuário muda pouco e a máquina é capaz de prever qual que será o próximo, o índice de chance de qual será o próximo password aplicado ali, entendeu? Sim, e isso está super relacionado com o que você falou logo no começo, daquele crescimento que vem desde 2023, das estruturas, dos bancos de dados de informações vazadas, e como está sendo utilizado a inteligência artificial com aquela estrutura de informações vazadas para realmente aplicar aí uma quebra de senha ou já gerar a próxima possível senha daquele determinado usuário, mesmo com boas práticas que, por exemplo, nós temos aqui dentro da Fortinet uma boa prática de agora não lembro, cada 45 dias, não? Que a gente precisa renovar nossas senhas, etc. Mas com a inteligência artificial, com os dados vazados, eles já antecipam isso, né? Ransomware, setor, isso aqui é o que eu falei bastante. Indústria 4.0, não tem volta, a parte industrial se digitalizando, ataques muito mais direcionados para a paralisação, né, da manufatura, da indústria de maneira geral, porque sabem que ali tem muito dinheiro quando paralisa uma operação. De resgate, nesse sentido, então, teve um crescimento, continua sendo uma tendência, a proteção nesse setor é algo que a gente tenta educar e conscientizar nossos clientes. Era algo, por isso que criamos, como eu falei, né, uma estrutura somente para isso e continua sendo uma tendência agora para 2025. Isso aí. As linhas de produção, né, também são alvo. Imagina comprometer toda uma linha de produção de uma empresa de manufatura de carro. A gente está falando de criar um colapso dentro da indústria daquele determinado setor. Isso vale para tudo. Imagina criar um colapso lá numa empresa de manufatura que fabrica transformadores de energia. Sim. Cara, o impacto é gigantesco. Então, não à toa, né, Fórum Econômico Mundial vem olhando, né, os governos vêm dedicando cada vez mais atenção, porque os riscos eles são latentes, né? Aqui nós falamos bastante, mas eu acho que vale a pena, a gente só está trazendo notícias negativas. Eu acho que o interessante de falar de tendências 2025 é um pouquinho também da boa notícia, né? a boa notícia. A gente só traz muito riscos, ameaças, grupos de hackers fazendo algo organizado, cybercrime, mas como que a gente traz um pouquinho de notícias positivas, né? Isso é. Eu vou entrar nesse tópico porque é aqui que entra a nossa contribuição. Muito bem pontuado, Leandro. Aqui é um sumário, né, dessa pirâmide de crime como serviço, né? A gente agora tem literalmente provedores focados. E eu acho que até aqui, falando das más notícias, dos riscos e tal, a gente conseguiu provocar, e aí eu detesto que essa seja a abordagem, porque a gente não conscientiza pelo medo, a gente conscientiza pelo risco. Né? Olha, o risco existe, você precisa mitigar, porque o impacto é alto caso ele seja explorado. Mas até aqui a gente mostrou uma espécie de aglomerado de como há agora uma organização de cybercrime para massificar a entrega, né? A gente está falando de conceito de franquia, entendeu? E aí a especialização desses grupos, né? O reconhecimento, aquilo que eu falei lá do Lincoln lá, né? 3 horas ali amolando o machado para garantir um sucesso, né, na tarefa, e é assim que funciona. A etapa de reconhecimento ela é uma das etapas mais críticas que você tem que mitigar. Então, deixa eu só negar essa chamada. Então, vindo aqui para as boas notícias, para chegar agora nos finalmente. Só um comentário rápido sobre esse tema, porque também, como eu falei, a gente tem uma estrutura, América Latina e Canadá, para proteção da nuvem, né, dos clouds que a gente tem colocado, e ajudando cada vez mais as empresas com esse movimento de jornada para a nuvem, né? Todas as empresas vêm migrando alguns sistemas para a nuvem, como o Fortinet tem ajudado.
E existem muitos fatores que aqui a gente pode também falar por horas. Acho que vale a pena trazer um especialista do nosso time de nuvem para fazer um webinar com vocês e com o pessoal que está assistindo. Mas a questão das pessoas, muitas ainda acreditam que existe uma total responsabilidade pelo provedor de nuvem em termos de cibersegurança, e não é verdade. É uma responsabilidade compartilhada. Então, os dados, você tem que proteger suas informações ali, não pode deixar ou esperar que o provedor de nuvem o faça. É nossa responsabilidade, né, das empresas e com o nosso apoio. E algo que eu venho escutado muito de as pessoas colocarem, às vezes, uma segurança básica na nuvem. Então, gastamos anos e anos evoluindo a cibersegurança, ou aquele firewall que a gente tinha por as séries, né, por regrinhas básicas, virando algo que a gente já conhece hoje como Next Generation Firewall, que abre, inspeciona a aplicação, etc. Mas quando passa esse serviço para a nuvem, utiliza uma tecnologia de 20 anos atrás. Então, é algo que eu falei, não quero entrar muito em detalhes aqui, a gente pode, acho que vale a pena você convidar um dos nossos especialistas de nuvem para falar somente sobre esse tema, mas, realmente, muita migração, multi-cloud, empresas cada vez mais híbridas, né? Então, a conscientização que existe um cyber-ataque, um risco grande para essa tecnologia que foi para a nuvem, e saber que a gente tem que também fazer toda a camada de proteção ali, da mesma forma. Então, Os conceitos eles se encaixam, né? Porque quando a gente fala de digitalização das plataformas, é inevitável não olhar para a nuvem, porque a nuvem vai te dar essa flexibilidade, essa agilidade, e essa transição ela não é se, é quando, né? Ou se já está acontecendo. E aí, lá, né, a Fortinet ela fez recentemente uma aquisição, e a gente vem trabalhando muito forte nesse conceito de KNAP, que é justamente para atacar esses indicadores mega preocupantes, né, de quanto tempo uma vulnerabilidade leva para ser descoberta e explorada, e muitas vezes quanto tempo que a organização leva para detectar que foi vítima de invasão e exploração, justamente por não ter uma visibilidade desse ecossistema de cloud, aonde estão lá os workloads, as aplicações críticas, justamente por não ter uma visão da postura. Essa é uma palavra-chave que a gente vai explorar nessa sequência de webinars. A gente vai ter um webinar específico para segurança de nuvem, onde a gente mostra que cuidados, né? É um desafio falar de toda essa superfície de ataque em uma hora, dos riscos. Sim. Mas a gente elencou aqui aquilo que é mais... Vamos usar as notícias boas, Alan. A gente... Sim. Vamos... O que é legal? Esse ambiente de colaboração, ele tem criado algumas iniciativas extremamente relevantes para combater o cybercrime. Então, a gente está falando de frameworks, né, como os já conhecidos, de colaboração entre a Interpol e também entre fabricantes da indústria. Então, esses fabricantes da indústria, eles trazem uma aliança para compartilhamento de inteligência de ameaças. E com isso, tem uma máxima, Leandro, que é muito importante a gente dar foco aqui, segurança não se faz sem colaboração. Então, essa colaboração é o que permite avançar cada vez mais no conceito de resiliência cibernética, né? Como a gente falou lá no início, né, o Fórum Econômico Mundial ele vem dando destaque em todas as agendas deles para a importância de olhar a cibersegurança como um pilar de sustentação, né, socioeconômico. E aí vem fomentando cada vez mais o uso de frameworks e de compartilhamento de informações estratégicas, entendeu? Compartilhamento de informação, acho que eu quero pegar esse gancho porque, para que vocês que estão escutando, até mesmo, às vezes a gente pensa que tem
nossos concorrentes, mas existe um compartilhamento dessa informação de segurança entre eles. Então a gente tem também, como Fortinet e outros concorrentes trabalham juntos para esse compartilhamento de informação de cibersegurança para realmente ajudar cada vez mais os nossos o mundo de maneira geral, né? É o que eu falei, um dos pilares que a Interpol olha hoje com muita atenção pelo tamanho do risco e também o volume financeiro que é gerado pelo crime organizado. Então, notícias boas, cada vez mais cooperação mundial dentro da agenda do Fórum Econômico Mundial. Então, às vezes a gente que cada vez mais precisa, às vezes, pedir orçamento para adquirir uma solução de cibersegurança para a nossa organização. Acho que os executivos cada vez mais escutando sobre isso, o setor financeiro escutando sobre isso, né, os CFOs, né, das empresas, nos ajudará com que tenha muito mais conscientização desses riscos. Novamente, eu gosto da sua frase. A gente não, como Fortinet, a gente não gosta de espalhar o medo. A gente quer que cada vez mais nossos clientes utilizem a tecnologia. Tecnologia de ponta, utilizem inteligência artificial, coloquem suas empresas online para realmente conseguirem mais clientes, etc, etc. Mas, logicamente, com a utilização de tecnologia, vem esses riscos associados. E como a gente pensa em proteger contra esses riscos, mitigar esses riscos, para que vocês utilizem a tecnologia. Algo mais, antes de abrir algumas perguntinhas sobre novidades e coisas boas de 2025? E aí, finalizando, assim, a indústria ela vem fazendo também uso de inteligência artificial para mitigar e proteger riscos, né? Quando eu mencionei agora há pouco o KNAP, qual que é o grande diferencial do FortiKNAP? A gente não trabalha com um volume gigantesco de alertas, mas trabalha com a assertividade daquilo que de fato requer a atenção do time de SOC, de resposta a ameaças, né? Então, como é que isso é feito? Com o uso de inteligência artificial. A gente consegue correlacionar diversas informações e dar para o time de SOC ali uma visibilidade do risco real mediante a postura que está sendo adotada pela organização. Isso me dá, Leandro, uma abordagem preditiva de riscos do meu ambiente como um todo, não só na cloud, mas dentro de um conceito geral de superfície de ataque, entendeu? É uma E palavra aí, de moda, inteligência artificial, e acho que todo mundo ouve todo tempo, escuta, mas e parece que estamos falando de alguma coisa que todo mundo quer ouvir, mas basicamente é realmente uma tendência. A gente já tinha isso há muitos anos, como eu falei, na parte do laboratório da Fortinet, mas a incorporação de inteligência artificial nesses produtos que nós temos também uma tendência. Então, para ajudar vocês, como o Alan falou, alguns produtos em termos de interpretação daquelas milhares de informações, de logs, e te entregar algo muito mais direcionado para você agir, entre outros produtos que a gente também deve integrar inteligência artificial de outras maneiras, mas é uma tendência, né? Acho que não tem volta, a gente tem que ter esse contra-ataque, já que o cybercrime utiliza isso também, né? é interessante, teve uma pergunta, o Paulo Sampaio trouxe aqui, com relação à importância do conceito do ZTNA para mitigar riscos, usando uma abordagem diferente, né? Ele pergunta, Alan, qual que vai ser o próximo hype? E eu acho que esse é o próximo hype, segurança adaptativa baseado em postura. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente fala dessa segurança adaptativa, a gente está olhando agora para toda a superfície de ataque, não simplesmente aquilo que está dentro do meu ambiente on-premise. E aí é nisso que a gente é pioneiro, né? Vem o conceito de Fabric, que a gente vai fazer uso de diversas soluções como SASE, que a gente também vai ter um webinar aqui,
para discutir a importância do SASE, do FortiSASE. Entra o conceito de KNAPP, entra o conceito de proteger ainda o on-premise, proteger a parte mais sensível desse ecossistema, que é o usuário. Então, assim, essa segurança adaptativa, respondendo de forma bem objetiva, Paulo, ela é unificar a abordagem de defesa, não trabalhar em silos, entendeu? Sim, acho que você resumiu bem. Esse é o conceito, a gente fala bastante na Fortinet sobre Fabric, que é até o título da apresentação, porque esse Fabric, essa malha, que é o que a gente tenta trazer para os nossos clientes, é basicamente isso. Como esses produtos não trabalham de forma isolada. Como você, escutando uma ameaça do produto A, ele se comunica com o produto B e todos trabalham de maneira automatizada para gerar uma defesa em conjunto. Então, acho que é um conceito que vocês devem ter escutado de várias pessoas da Fortinet falando, mas de uma maneira resumida, é isso e como a gente vem trabalhando isso há alguns anos para entregar essa proteção adaptativa, né? Como você comentou. Tem uma outra pergunta bem interessante que é, né, como é que essas soluções elas sobrepõem? O Lucas Souza ele até pergunta, a gente está falando de substituir o XDR? Não, é basicamente a aplicabilidade de cada uma das soluções, porque o intuito não é crescer o portfólio com produtos de forma coordenada, né? Cada aquisição que a Fortinet faz, cada novo componente de proteção dentro do Security Fabric, ele tem um papel, que é integrar essa proteção de forma orquestrada, entendeu? Então, não acredito muito que... A gente não está falando aqui de matar o CIEM ou matar o XDR, não. Cada um desses componentes eles vêm para atender um propósito específico dentro dessa superfície de ataque. Então, eu acho que é por aí. Várias perguntas foram respondidas ao longo, né, da sessão, em tópicos que a gente abordou. Sabe o que a gente faz? A gente não para porque a gente já conhece o conteúdo que vai ser apresentado e acaba deixando de seguir. Mas se, além dessas aqui, a Fortinet tem suporte no Brasil? Tem sim. Fica em Uberlândia, a gente tem um TAC específico, além do time de atendimento, né, que está cada vez mais perto dos nossos clientes aí. Eu acho que, Leandro, com isso, aqui a gente volta àquele tema do Security Awareness. Sim. Minha pequena chegou da escola aqui. Comentário muito rápido, eu sei que a gente já está passando tempo, mas Security Awareness, a Fortinet também, acho que foi logo pós-pandemia, vem trabalhando em treinamentos públicos em termos de conscientização. Então, você queira saber um pouco mais sobre cibersegurança, ter mais material, Fortinet, isso é algo gratuito que, novamente, nosso intuito no final do dia é ajudar a conscientização de cibersegurança da sua organização, mas de você também como pessoa física. Então, nós temos, contate a pessoa que te atende localmente para conseguir mais materiais de Secure Awareness que nós temos. Isso aí. Esse aqui é o slide final. É Ok. basicamente os takeaways que a gente tira, né, da importância de estar bastante consciente de que a cadeia de ataque ela vem se especializando cada vez mais com esse conceito de crime as a service, né? E aí as vulnerabilidades em cloud, o uso de inteligência artificial e como a gente responde tudo isso através de esforços colaborativos, né? Que são mediados por governos, por instituições de terceira parte, por alianças. E é isso que a Fortinet vem investindo cada vez mais em ações coletivas, mediante colaboração, para entregar para os nossos clientes e para as pessoas, sobretudo, em geral, mais segurança, né? Então, Leandro, eu acho que foi extremamente produtivo esse bate-papo que a gente teve. Passou aqui 10 minutinhos, mas fazia tempo que eu não vi um bate-papo tão produtivo. A gente agradece. Um outro indicador aqui, Leandro, você saber da sua importância aqui conosco,
é a retenção, né? A gente começa com o número de participantes e chega no final da apresentação de 1 hora e 10, com uma retenção bastante alta. Então, eu agradeço demais pela atenção de todos. Espero que tenham aproveitado. E, Leandro, palavras finais aí. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por vocês ficarem escutando a gente, esse bate-papo. Eu adoro o assunto, ficaria aqui horas e horas, tem tanta coisa para falar sobre esse tema. A gente poderia talvez entrar mais no Bits e Bytes no próximo, porque eu acho que trazer até o Douglas, né, nosso especialista do FortiGuard, para até entrar a fundo em grupos que existem, que ele conhece bem, e como funciona alguns ataques em particular. Acho que vale a pena. Próximo. E também acho que vale a pena dizer para a audiência, se alguma pergunta não foi respondida durante o bate-papo, que depois nós, como Fortinet, ou você, ou alguém da sua equipe, acho que irá comentar isso. Distribuir esse material, de novo, conscientização, acho que vale a pena que as pessoas tenham esse material. E agradecer a audiência outra vez. Até peço perdão, porque eu acho que às vezes eu falo demais, mas obrigado novamente. E quando tiver uma próxima, estou disponível, né? Obrigado. Você, Caio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela interação aí. A gente teve bastante trabalho para preparar tudo. E foi um prazer, Leandro. Espero que todos tenham gostado. Dando um spoiler para o próximo webinar, a gente vai falar de SASE. Vocês devem receber o convite. E aí, conto com a participação de todos para que seja bem produtivo. Ali a gente já vai ter o nosso, como de costume, os nossos especialistas do time de engenharia, das áreas de especialistas também, falando aí com todos, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Leandro, um grande abraço. Um grande abraço, uma boa tarde a todos, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.